Boa tarde, galerinha do oitavo ano. Hoje eu vou estar falando sobre distribuição de frequência, certo? E aí ele vem, né? Fala aqui na página 161, vocês podem acompanhar aí comigo. Eles falam assim: a tabela ao lado, no caso essa, apresenta o nível de instrução dos funcionários de empresa, né? Nível de instrução, né? E aí ele fala assim: com base nessa tabela, vamos acrescentar outras colunas e organizar as informações a seguir de maneira. Aí, pessoal, no caso, o nível de instrução seria doutorado, mestrado, graduação, ensino médio e o total, né? Aqui seria a quantidade de funcionários, que seria 8 doutorados, 10 mestrados, 14 graduados e 18 ensino médios, totalizando 50. E aí nós vamos criar uma tabelazinha, outra tabela, como ele disse, né? O nível de instruções do funcionário da empresa, né? Em porcentagem e etc. Esse nível de instrução seria o quê? Seria o que? A variável estatística, né? E esse aqui seriam os valores da variável, né? Aí na página 161 ele fala o que é frequência. Aí ele fala aqui, ó, a segunda coluna representa a quantidade, né, de funcionários, certo? Da empresa que tem o nível de instruções apresentados, né, em cada linha, né? Cada uma dessas quantidades corresponde a uma frequência absoluta ou simplesmente frequência. No caso seria quem? Aqui, ó. Frequência seria 8 de doutorados, 10 de mestrados, né? 14 de graduados, 18 de ensino médio, totalizando 50. E aí ele fala, então, o que é frequência acumulativa? Aí vamos lá, o que é frequência acumulativa? Ele fala aqui, ó. Também podemos inserir nessa tabela uma coluna chamada frequência acumulativa, na verdade, né? Acumulativa. E outra chamada frequência acumulativa relativa, né? Acumulativa relativa, que seria o final que ainda eu vou colocar. E aí, pessoal, como é que seria essa frequência acumulativa? Por exemplo, nesse caso aqui eu repito 8. De 8 para chegar a 10, né? Acumulando, seria 18. Então vai somando, ó. Você pega 8 mais 10, 18, certo? E agora, como é que nós vamos fazer? Aí como ele está mostrando, né, ó. Você pega 18 e soma com 14, né? Que vai dar 32, no caso, né? Então, até chegar o último número, no último pessoa com graduação, que é o 14, existe 32 pessoas, né, antes dele, 32 pessoas graduadas. 18 com mais 32 com mais 18 dá o quê? Dá 50. É isso? É isso mesmo. E aí, pessoal, fazendo essa acumulativa aqui, no caso, né, acumulativa, vamos agora para a frequência relativa, né? O que diz a frequência relativa? Ele diz assim: podemos completar essa tabela com a porcentagem de cada frequência em relação ao total de funcionários, né, da empresa. Aí fala cada frequência relativa, né? E podemos ser calculado pelo quê? Pela frequência relativa. Ele vai ser igual, como está dizendo aqui, a frequência dividido para n, onde n seria quem? O total, vezes 100, que seria o 100%. Então essa seria a fórmula para fazer a frequência relativa, certo? E aí, como é que vai ficar aqui? Então você vai pegar, né, no caso, você vai pegar aqui, por exemplo, 8, né? Então vamos pegar essa frequência, seria a frequência, dividido pelo total, multiplicado pelo 100. Então vai ficar 8 dividido por 50, né? Vezes 100, certo? Isso vai dar igual a quanto, pessoal? Dividido por 2, aqui simplificando, por 2 não, desculpa, por 50, né? Dividir logo por 50, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. 2 vezes 8 daria 16%, nesse caso aqui. No mestrado, você vai pegar 10 dividido por 50, 10 dividido por 50 vezes 100, né? Fazendo isso aqui também, simplificando por 50 cada lado, vai ficar
2, né? 10 sobre 1 vezes 2. 2 vezes 10 dá 20%, né? 20%. Nessa aqui, 14 dividido para 50, 14 dividido para 50 vezes 100, né? Já sabemos que simplificar por 50, cada um vai dar 2. 2 vezes 14 vai dar 28%, né? Que igual a 28%. Nesse caso aqui, eu vou pegar 18 sobre 50 vezes 100. Isso vai dar igual a quê? Simplificando por 50 cada lado. Isso vai dar o quê? 2 vezes 18, que vai dar igual a 36%. Pessoal, então seria essa a frequência relativa a cada um em porcentagem. Mas está faltando uma tabela, devido a não ter dado aqui na tabela, eu vou fazer do outro lado, certo? Vou apagar aqui bem rapidinho para fazer do outro lado. E aí, eu vou explicar como seria essa tabela em porcentagem também. Bora lá. Só apagar aqui. E aí, pessoal, a outra tabela, ela é a frequência acumulada, né? Relativa. Frequência acumulada relativa, que seria, simplificando, seria Fá, né? E aí, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4. Então, deixa eu diminuir isso aqui, aumentar na verdade, 1, 2, 3 e 4. Então, vou fazer aqui. Dando continuidade aqui, pessoal, como é que seria essa frequência? Bora lá. Você vai pegar, primeiramente, repetir 16. Primeira frequência do doutorado seria 16%, né? A segunda seria 16 mais 20%. Você soma 16 mais 20%, no caso 36%. Você vai pegar 36%, né? Que deu aqui 36% mais 28%. Né, você vai botar mais 28, ele vai dar 56, né? 56, 64%. Você vai pegar os 64% e somar com 36, e o final daria 100%. Então, pessoal, essa seria o total de funcionários, né? Para cada área, cada nível de instrução, e o total deles. A frequência acumulada seria, por exemplo, eu tenho 8 que tem doutorado, e até chegar o último mestrado, que tem mestrado, é 18, né? Porque 8 mais 10 é 18. Para chegar no último da graduação, eu tenho que pegar o doutorado e o mestrado, no caso que deu 18, e somar com 14. Então, o último graduado do doutorado, até chegar ao último da graduação, seria 32. Para mim, pegar o último do ensino médio, eu tenho que passar pelo doutorado, mestrado, graduação, que seria 32, e somado com 18 daria, né, 50. Então, para chegar até o último do ensino médio do doutorado, para o ensino médio, é 50 pessoas. Isso se chama frequência acumulada. E a frequência relativa é de porcentagem de cada um individualmente, que eu tinha dado 16, 20%, 28 e 36. Fazendo a frequência acumulada relativa em porcentagem, você pega 16, depois 16 mais 20, que dá 36%, depois 36% com mais 28, que dá 64%, e depois 64% mais 36 daria 100%. Então essa se chama, né, essa estatística é muito usada em vários cantos, né, empresas e etc, né? Tem as formulazinhas que é necessário ser utilizado, certo? E aí, em base desse estudo, nós vamos para a página 163. Na verdade,
Vou deixar essa atividade para vocês, página 163, página 163 e 164. Então vocês vão, em base do que eu ensinei, do que é frequência relativa, frequência acumulada relativa, né, frequência absoluta ou simplesmente frequência, em base do que eu já ensinei, vocês vão fazer essa atividade e a próxima semana eu vou fazer a correção. Bom estudo para vocês e uma boa tarde. Até a próxima.